pessoal, vamos para a aula 196, que é a segunda parte da ficha 3 do Revisando o Conteúdo. Vamos para a questão número 10. Diz assim, Unifesp, a questão. Uma pequena pedra de 10 gramas é lançada por um dispositivo com velocidade horizontal de módulo igual a 600 metros por segundo e incide sobre um pêndulo em repouso. E nele engasta, ou seja, fica lá dentro, caracterizando uma colisão totalmente inelástica. O pêndulo tem 6 kg de massa e está pendurado por uma corda de massa desprezível e inextensível de 1 metro de comprimento. Ele pode girar sem atrito no plano vertical, em torno da extremidade fixa da corda, de modo que a energia mecânica seja conservada após a colisão. Tá? Após a colisão. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa questão aí, para quem não conhece, isso aí se chama pêndulo balístico. Isso se usa mesmo na realidade para se medir a velocidade de projéteis. Isso existe na balística. Tem um projétil que vem aqui com uma velocidade. Então a velocidade a verdade, ele diz uma pedra, né, lançada por um dispositivo, mas poderia ser um projétil aqui de um revólver. Então massa da pedra, 10 gramas, que eu já vou botar 10 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Já vou transformar para sistema internacional. Tá? Aqui eu tenho a massa do pêndulo. Tá? A massa do pêndulo é 6 kg. Então, eu vou chamar aqui M1 e M2. Vamos se organizar. M1 e M2. Então, a massa do 2, 6 kg. E a massa do 1, 10 na 1 vezes 10 na menos 3, 10 na menos 2 kg é a massa da pedra que vai atingir o pêndulo. A velocidade antes da colisão é de 600 metros por segundo. 600 metros por segundo. Bom, a primeira pergunta que é feita é a seguinte. Qual é, então o tamanho do pêndulo é 1 metro aqui, 1 metro, o tamanho do pêndulo. Ele pergunta assim, qual a velocidade do pêndulo com a pedra engastada imediatamente após a colisão? Então tem uma colisão perfeitamente, totalmente inelástica. Então conserva a quantidade de movimento. M1V1 mais M2V2, quantidade de movimento do sistema antes, é igual a quantidade de movimento do sistema logo após. M1 mais M2 vezes V, porque a pedra vai ficar aqui engastada, grudada ali dentro, vai entrar ali dentro, e imediatamente depois isso aqui vai subir. Então a pergunta é só qual é a velocidade imediatamente após a colisão. Então vamos lá, M1, 10 na menos 2, velocidade 600 metros por segundo, mas aqui estava parado antes da colisão. Tá? Então não tem quantidade de movimento antes da colisão. 0 é igual a M1 mais M2, ou seja, 6 kg mais, ó, então 10 na menos 2 mais 6 é igual a V. Então isso aqui vai dar 6 vezes 10 na menos 2. E isso aqui vai dar, ó, 10 na menos 2 é 0,01 mais 6. Né? 10 na menos 2 é isso, 0,01 vezes V. Eu vou ter 6 vezes 10 na menos 2 dividido por 6,01 vezes 10 na menos 2. Essa é a velocidade após a colisão. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma aproximada, porque 6 vezes 10 a menos 2 dividido por 6,01 vezes 10 a menos 2, a gente vai aproximar para 1 metro por segundo. Aproximadamente, é um pouquinho, coisa de nada menor, 0,9999. Então, a gente aproxima para 1 metro por segundo. Aí é pedido, no segundo item, qual a altura máxima atingida. Então agora a gente vai fazer uma questão de energia mecânica, considerando aqui, imediatamente após, ó, que aqui a altura é 0. A altura é 0. Então aqui eu vou chamar de ponto A e aqui eu vou chamar de ponto B. Ele diz que conserva energia mecânica. Então item B, o que nós temos no item B? Que a mecânica imediatamente após a colisão em A será igual à mecânica imediatamente
depois da colisão lá em cima, ó, tá aqui a mecânica. Só que a mecânica aqui embaixo é puramente a cinética do conjunto MA mais MB, velocidade imediatamente depois que eu chamei, vou chamar de VA ao quadrado, sobre 2. Opa, que eu chamei de M1 mais M2. Não vai fazer diferença, porque aqui em cima vai parar, velocidade em B é 0. Então eu vou ter o quê? M1 mais M2 GH. O que é M1 mais M2 GH? Só tem energia potencial gravitacional em B, não tem mais energia cinética. Portanto, a energia cinética do conjunto é transformada em energia potencial. E M1 e M2 nem precisa, porque ele será cortado aqui, ó. Basta pegar a velocidade imediatamente depois, que é 1 ao quadrado, e dividir por 2. Gravidade é 10 e está aqui a altura. 1 ao quadrado dá 1, sobre 2 dá 0,5. Então, isso aqui dá 0,5. Se 10H é 0,5, H é 0,5 sobre 10, e isso aqui vai dar 0,05 metros. Então, a altura será 5 centímetros. É o que vai subir aí o conjunto, tá? Essa é a número 10. Vamos para a número 11. A número 11, o FF, Federal Fluminense, Rio de Janeiro. 2 carrinhos podem se deslizar sem atrito sobre um trilho de ar horizontal. A colisão entre eles foi registrada utilizando sensores de movimento e as respectivas velocidades durante o processo. Estão ilustrados no gráfico o carrinho de massa M2, está ilustrado no gráfico. O carrinho de massa M2 estava inicialmente em repouso. Então, tem 2 carrinhos, tem o desenho aqui, essa aqui é a número 11, tem o desenho de 2 carrinhos, tá aqui o carrinho 1 e o carrinho 2. O carrinho 1 está em movimento, o 2 estava inicialmente em repouso. Graficamente foi representada a velocidade desses 2 carrinhos no tempo. Aí ele mostra assim, ó, velocidade dos 2 no tempo. Essa velocidade está em metro por segundo e aqui o tempo está em segundos. Bom, ele diz assim, ó, ele mostra o carrinho 1 assim, não, na verdade o 2, ele mostra um dos carrinhos aqui parado, e daqui a pouco sobe e faz isso. E um outro tem uma escala ali, o outro estava aqui assim, e no momento da colisão baixou e olha ali, os dois estão um em cima do outro. Nessa escala mostra que o 1 está aqui em cima e tem duas divisões. Tem uma divisão aqui e tem uma divisão aqui. Pela escala, a velocidade do conjunto é 1/3 da velocidade, é 1/3 de metro por segundo, a velocidade do conjunto. Aí ele pergunta assim, assinala a opção que identifica corretamente a relação entre as massas M1 e M2 dos carrinhos e entre as energias cinéticas totais do sistema antes e depois da colisão. Tá? Nota que é uma colisão do tipo inelástica. Por que é uma colisão do tipo inelástica? Porque os 2 carrinhos estão juntos com a mesma velocidade. Como é que eu olho então se a colisão é inelástica? Pelo gráfico. Tá? Então ele quer a relação entre as massas. Conserva a quantidade de movimento? Conserva. Então M1V1 mais M2V2 antes da colisão é M1 mais M2 vezes a velocidade depois da colisão. Bom, o carrinho 1 tinha uma velocidade de 1 metro por segundo antes, está aqui, eu leio no gráfico. Então, M1 vezes 1 mais. O 2 estava em repouso, ele falou, o 2 está em repouso. Ó? O carrinho 2 está em repouso. Então, esse aqui não se mexe, então 0 para ele. E depois M1 mais M2 vezes 1/3. Está aqui, M1 mais M2 vezes 1/3. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por 3. Sumir com esse 3 aqui, então eu multiplico por 3. Vai ficar 3M1 é igual a M1 mais
M2. Ou esse 3 que está dividindo passa a multiplicar, tanto faz, né? Trago esse M1 para cá, 3M1 menos M1 é igual a M2. Conclusão, 2M1 é igual a M2. Aqui eu chegarei na resposta, ele isolou M2, ó. M2 igual a 2M1. Então já tenho uma das... já tenho a resposta, na verdade, né? M2 é 2M1. Então já fechou, já fechou. Outra coisa, olha só, ele quer a relação entre as energias cinéticas antes e depois. Então, o que nós temos aqui? A energia cinética antes, quem é que estava em movimento antes? Era só o 1. Então, antes era M1 V1 ao quadrado sobre 2, ou seja, M1 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Essa é a energia cinética antes, é M1 sobre 2. Energia cinética antes. Depois, eu tenho quem? Eu tenho os dois se movimentando, eu tenho então M1 mais M2, tudo isso sobre 2, vezes a velocidade do conjunto ao quadrado. Então, o que eu tenho energia cinética depois? Ó, só para a gente achar, mesmo já tendo a resposta. Ó. Vamos achar aqui. M2 é 2M1, então eu vou ter M1 mais 2M1 sobre 2 vezes velocidade V, 1/3 de metros ao quadrado. Então eu vou ter M1 mais 2M1, 3M1 sobre 2. E aqui, ó, 1/3, vou ter 1/9. Esse 3 simplifica com esse 3, com esse 9, vai sobrar 3 no denominador, M1 sobre 9. Tá? Opa, M1 sobre 6. M1 sobre 6, porque aqui sobrou 3, 2 vezes 3, 6. M1 sobre 6. Se a energia cinética antes era M1 sobre 2 e agora é M1 sobre 6, então a energia cinética depois é 3 vezes menor. Tá aqui, ó. Dividiu por 3 a energia cinética. Viu que mesmo sem ter a massa, eu consigo comparar, porque eu deixo em termos de M1 e M1. Então eu verifico o valor, dividiu por 3. E é isso que diz a resposta. Energia cinética 2, E de Equador. Energia cinética depois é a antes dividido por 3. Então fechou E de Equador aí para a nossa resposta da número 11. Vamos para a número 12 e última questão aí, então, dessa lista. Federal de Santa Catarina. Também pêndulo balístico. Um pêndulo balístico é um aparato experimental que permite determinar a velocidade de um projétil. Na figura 1, estão representados o projétil de massa mzinho e velocidade VI, bem como o bloco de massa mzão, inicialmente em repouso. Após o impacto, o projétil se aloja no bloco e este se eleva a uma altura máxima y, conforme a representação da figura 2. Então, a questão de número 12, Federal de Santa Catarina, aparece aqui, duas cordinhas, um bloco de massa mzão e um projétil de velocidade VI e massa mzinho. Depois que bateu, isso aqui se eleva e o que acontece? Eu tenho ali, ó, o mzinho dentro do bloco e aqui um mzão e ele sobe a uma altura máxima que ele chamou de y. Vamos às perguntas. O projétil, logo após se alojar no interior do bloco, perde toda a energia cinética e toda a quantidade de movimento? Olha só, ele perdeu toda a energia cinética? Não, não perdeu toda. Ele continua tendo energia cinética, até porque ele está junto com o bloco. Ele não perde quantidade de ele perde um pouco de quantidade de movimento porque ele perdeu velocidade, o projétil, tá? Mas ele não perde toda. Se ele perdesse toda, qual é a quantidade de movimento dele? 0, né? E não, porque ele continua, tá? Então, logo após, lá no final ele até perde toda, mas logo após não. Então a 1 está errada. 2. O sistema formado pelo projétil mais o bloco atingirá uma altura máxima à direita, ao qual dependerá da velocidade inicial. Certo? A altura máxima, nota, o que acontece aqui? Eu tenho uma primeira questão, que é mzinho vezes VI,
que é a quantidade de movimento do sistema, porque esse cara está parado, será logo após a colisão. Mzão mais mzinho vezes velocidade depois da colisão, logo após depois da colisão. A altura máxima, saiba o seguinte, houve uma conservação de energia. Mzinho mais mzão, Gy, o que é isso? O que é isso? Isso aqui é energia potencial gravitacional, vai vir da onde? De mzinho mais mzão, velocidade logo depois da colisão ao quadrado sobre 2. Corto mzinho mais mzão com mzinho mais mzão e chego à prova que a altura máxima, o que é? Y será o que? Velocidade depois ao quadrado sobre 2g. Ou seja, ele perguntou, depende da velocidade, olha só, o sistema formado pelo projétil atingirá uma altura máxima direita, ao qual dependerá da velocidade inicial do projétil. Nota que a velocidade inicial do projétil vai influenciar no VD, porque VD é o que? É mvi sobre mzão mais mzinho. Quanto mais velocidade o projétil tem, mais velocidade haverá depois do conjunto. Quanto mais velocidade depois, mais y. Portanto, o item 2 é o 02 aí da Federal Santa Catarina, o item 02 é verdadeiro. O primeiro é falso, que diz que perde toda. O 02 é verdadeiro. 04. Sendo a colisão característica desse processo perfeitamente inelástica, haverá perda de energia cinética. É perfeitamente inelástica? Sim, porque eles andam juntos. E tem perda de energia cinética? Tem. 04 também é verdadeiro. Muito fácil esse item, né? Andam juntos e perfeitamente inelástico. 08. É impossível aplicar a lei da conservação da quantidade de movimento ao processo acima. Não, apliquei aqui, ó. Toda colisão eu posso aplicar. Então 01 é falso, 08 é falso. Vamos para 16. Utilizando o princípio da conservação de energia mecânica, pode-se calcular a altura máxima atingida pelo bloco de massa m. Usando o princípio de conservação de energia mecânica, cinética, aqui logo depois, se transforma em potencial gravitacional. Perfeito. Certo, item 16. Certo, item 16. Item 32. A energia cinética inicial é igual a metade da energia cinética final para o processo dado. Será? Vamos ver. A energia cinética inicial. Inicialmente, será que vai ser a energia cinética inicial é igual a metade da energia cinética final para o processo? Não, peraí. Energia cinética não tem como. Como é que a energia cinética inicial vai ser a metade depois do processo? Nesse processo tu perde energia cinética. Então, a energia cinética inicial certamente será maior. Eu não sei se é a metade, mas nota, ele não pode. Ele diz que a energia cinética inicial é igual a metade da energia cinética final. Impossível. Como é que no final eu vou ter mais energia cinética? Não tem como. O item 32, se ele falasse que a final era metade, eu até teria que fazer uma conta aqui para mostrar, mas aqui ele disse que tem menos energia cinética no início que no fim, sabendo-se que na inelástica eu perco energia. 64. O sistema formado pelo projétil mais o bloco atingirá uma altura máxima à direita que dependerá das massas mzão e mzinho. Olha a sacanagem, cuida. Se tu olha para isso, tu diz que não. Mas olha aqui, peraí. VD não é mzinho, VI sobre mzão mais mzinho? Então a altura máxima, na verdade, é VD ao quadrado. Mas quem é VD? Olha aqui. É mzinho VI sobre mzão mais mzinho. Tudo isso ao quadrado, ou seja, VD ao quadrado, sobre 2G. 1 sobre 2G. Então a pergunta, a altura máxima depende de mzão e mzinho? Depende. Não vai aí vacilar, tá? Não, se tu olhar para isso, vai achar que não, mas nota que VD depende de mzão e mzinho, então resposta, a altura máxima depende de mzão mais mzinho? Depende. Então corretas 2, 4, 16, 64. Isso aqui dá 20, 84, 86 é a resposta aqui do somatório, tá? Então, a aula está encerrada.